Pinar é neste cenário que surge aquele que nasceu com os títulos de primeiro automóvel totalmente brasileiro e primeiro automóvel fabricado inteiramente à mão no Brasil. Seu nome, Pinar, cujo significado era pioneiro da indústria nacional de automóveis reunidas. Pouco se sabe a seu respeito. Não existem muitos documentos oficiais e não se tem notícias de nenhuma testemunha daquela época que possa ainda hoje dar detalhes sobre o assunto. Até mesmo registros da imprensa são raros. Capitão Edivaldo, um dos projetistas, e Ottolini, o construtor. Sabe-se que o Pinar foi projetado pelos amigos Edivaldo Oliveira dos Santos e João Jimenez, respectivamente capitão e tenente, ambos trabalhando para o Serviço de Motorização do Exército. Foram fabricados à mão 3 protótipos, um sedã de 4 portas, um coupe e um conversível. A construção ficou a cargo do inventor Domingos Ottolini. Nesta época, o Serviço de Motorização do Exército era fortemente ligado à Fábrica Nacional de Motores, por isso, algumas fontes citam o Pinar como um projeto oficial da FNM. Ottolini possuía uma empresa metalúrgica no bairro do Grajaú, no Rio de Janeiro, chamada Regulador de Veículos NEI Limitada. E foi nas oficinas da empresa que os protótipos foram produzidos. Além disso, não existe nenhum indício seguro como projetos ou documentos sobre o Pinar nos arquivos do Exército ou da própria FNM. Assim, esboços de projetos para a fabricação de um automóvel de passeio de 1950, na biblioteca do Instituto Militar de Engenharia, IME. Contudo, esses documentos não indicam explicitamente se tratar do Pinar. Por essas razões, acredita-se que o automóvel não tenha sido um projeto oficial do Serviço de Motorização do Exército ou da FNM, mas sim uma iniciativa particular dos amigos Santos, Jimenez e Ottolini, e que o objetivo era o de vender a ideia ao governo federal, que poderia aproveitar as instalações da própria Fábrica Nacional de Motores para a fabricação do automóvel em larga escala. O Pinar é apresentado a Getúlio Vargas. São Paulo ou Petrópolis. A apresentação do automóvel ao presidente Getúlio Vargas também é controversa e tem 2 versões. A primeira, oficial, diz que Getúlio conheceu e andou no Pinar durante a Exposição Industrial de Água Branca de 1951, em São Paulo. O conversível teria chegado à capital paulista rodando pela antiga rodovia Rio-São Paulo, e despertado a curiosidade das pessoas por onde passava. Outra versão, contada por uma bisneta de Jimenez, diz que o carro foi mostrado pela primeira vez a Vargas quando ele encontrasse em férias de verão em Petrópolis, RJ. Com o presidente, estava o seu ministro da Fazenda, Oswaldo Aranha. Na cidade da região serrana fluminense, Vargas teria inclusive passeado no Pinar. Pouco sabe-se também a respeito das características técnicas do projeto. O Pinar era um automóvel pequeno, com design bastante controverso. Apesar da enorme grade frontal cromada, ao melhor estilo americano da época, tinha motor traseiro refrigerado a ar. Segundo reportagem da revista O Cruzeiro, o carro era bonito por fora, mas horripilante por dentro. Mas as poucas fotos da época indicam que o automóvel não podia ser considerado propriamente um padrão de beleza, mesmo externamente. O exemplar conversível, já no final dos anos 1950, em foto do acervo da família Jimenez. O carro, que antes era preto, agora tem cor mais clara de acordo com seus criadores. O Pinar era um projeto que utilizava tecnologia 100% nacional.
Mas ainda segundo o Cruzeiro, seu motor nada mais era do que uma cópia fiel do motor Boxer da Volkswagen, uma empresa ainda desconhecida por aqui e cujos primeiros automóveis começavam a desembarcar no Brasil, pelas mãos da Brasmotor. Em outra reportagem da época na mesma revista, o próprio Domingos Ottolini declarava: fiz uma cópia fiel do motor alemão Volkswagen, cujo modelo foi roubado na Alemanha por um sargento brasileiro e entregue aqui no Brasil. Teriam os idealizadores tentado enganar o presidente e a cúpula do exército.